Fala galera, beleza? Hoje vamos aprender os sistemas ecológicos do ambiente. Segura aí que a aula vai começar! Fala galerinha, fala galerinha! Hoje, como eu já tinha dito antes, vamos estudar os sistemas ecológicos e o ambiente. Bati o nariz no microfone. Vamos lá. Os seres vivos, interações e hábitat. Na natureza, diversas interações acontecem ao mesmo tempo, pois nenhum organismo vive isoladamente, ou seja, nenhum organismo vive isolado no meio, do hábitat. Para tornar mais fácil o entendimento dessas interações, é possível definir sistemas ecológicos e organizá-los em níveis de hierarquia, chamando-os de níveis de organização. Um sistema ecológico pode ser um organismo, um conjunto de organismos de uma mesma espécie, ou um conjunto de seres diferentes da mesma espécie. Ou seja, galera, o sistema ecológico, ele consegue fazer, essa organização, Aqui, ó, o sistema ecológico pode ser um organismo ou um conjunto, ou seja, um organismo, ou seja, um só, ou um conjunto de organismos, ou a mesma, ou uma mesma espécie, ou um conjunto de seres diferentes da mesma espécie, de diferentes espécies, ou seja, um organismo, um ser só, ou um ser, um ser de uma mesma espécie. Aí pode ser também dito como diferentes espécies. Então, o nível de organização, ele varia dessa forma. Mas os sistemas, o nível de organização, ele vai dessa forma e monta o sistema ecológico, entendeu? E cada um deles tem seu aspecto, seus nichos ecológicos específicos e tudo mais bonitinho, que fica topzera. Eles conseguem viver naquele ambiente na moralzinho, tranquilão, de boa, entendeu? Claro, se tiver alguma alteração nesse ambiente, um invasor, alguma coisa do tipo, essa espécie pode fazer o quê? Morrer, Então, tudo está organizado, por isso que existe o sistema, ecológico, que visa essa organização, tá vendo? Níveis de organização, tá bem aqui, ó. Níveis de organização, entendeu? Por isso que não pode ter nenhuma alteração. Se tiver alteração, provavelmente esse nível, esses níveis de organização pode ir por ralo abaixo. Então, galera, como eu já estava dizendo aqui, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o hábitat, alguma coisa. Vamos lá. No sistema ecológico, o organismo corresponde à hierarquia menos abrangente. Um dos aspectos que influenciam diretamente o organismo são as características do seu hábitat, que o ambiente onde a espécie costuma viver. O hábitat pode ser um exemplo, determinada floresta, um rio específico. Ou seja, galera, lembra do mico-leão dourado? Ele é específico da mata de Baixada do Rio de Janeiro e papapá, papapá. Lembra que eu enchi o saco de vocês no segundo bimestre? Então, é isso aqui, ó. Ele tá no seu específico local. Beleza? Aqui, ó. Rio específico, floresta determinada e rio específico. Algumas espécies são encontradas em hábitats restritos. Olha o mico-leão dourado aí, ó. Como certas espécies de pinguins que vivem apenas nas geleiras da Antártica. Algumas espécies, como sabiá laranjeira, habitam plantações, ambientes urbanos, florestas e campos de todo quase o Brasil. Sabiá laranjeira tem lá em Petrópolis, maneirão. Então, galera, são coisas específicas. O hábitat, é específico para cada espécie, E isso determina, o nível de organização e o sistema ecológico. Ok, galera? E vamos aqui, ó. Agora vamos ver aqui os níveis de organização aqui embaixo.
Aqui, galera, ó. População, ó. A população, ó. População é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que habita determinada região. Ó, exemplo, todos os mandacarus da mesma região da Caatinga. Tá vendo? Ó? Tudo mandacaru, tá vendo? Ó? Os mandacarus aqui. Isso é uma população, ó. População de mandacarus. Aí quando a gente fala em organismo é a unidade fundamental do indivíduo, ou seja, um indivíduo só, um mandacaru. Entendeu? Isso é um nível de organização. Então, galera, aqui, ó, aí nessa toda nessa organização tem as organizações aqui. Em todas essas organizações tem essa organização aqui. Vambora, galera. Biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, correspondente a todos os ambientes do planeta, terrestres ou aquáticos, nos quais existe vida. Este grande conjunto corresponde desde o fundo dos oceanos até porções inferiores da atmosfera. Ok, galera? Biosfera, ou seja, a biosfera é tudo. Ok? Tudo. Todos os ecossistemas. Aí tem aqui, ó, o planeta Terra, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Talvez vai ficar um pouquinho melhor aqui. Não sei se dá pra ler, deixa eu ver se dá pra ler. Dá pra ler. Ó, o ecossistema. Galera, isso aqui é na página, tá? A página 1 aí do livro aí, da apostila, ok? Quem tiver apostila, acompanha aqui que tá beleza. E quem não tem apostila, se puder copiar essas paradas aqui, é de válido, tá? Para você estudar depois. Vamos lá. O ecossistema é um conjunto formado pela comunidade, pelos fatores físicos do ambiente que ela integra, e pelas relações estabelecidas entre todos esses elementos. Um deserto, uma floresta, um lago, beleza? O ecossistema são determinados locais, ok? Comunidade é um conjunto de populações que habitam determinada região, tá? Ó, vamos lá. Por exemplo, uma comunidade, por populações de mandacaru, juazeiro, calango, cadê o calango? Calango, preá, a preazona bonita, Ararazu e etc. É a mesma região da Caatinga, ou seja, galera, a comunidade é isso aqui tudo. Ou seja, entendeu? A comunidade é isso aqui. Ecossistema e biosfera. Ok? Fala, galera! Então vamos lá, galera. Fala mais um pouquinho sobre, o ambiente. Vamos lá. Os componentes do ambiente. Ao estudar qualquer sistema ecológico, é importante reconhecer os elementos que compõem um ambiente e que ele se encontra. Olha que legal, né? Aqui a gente vai falar sobre fatores, galera. Aqueles que eu sei que vocês já estudaram isso, vocês já viram isso, né? Que são os fatores bióticos e abióticos, né? Componentes não vivos do ambiente. Aí tá aqui, ó, componentes aqui embaixo, ó. Componentes não vivos do ambiente, ou seja, são fatores abióticos. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. E aqui estão os componentes vivos do ambiente, são os fatores bióticos. Ou seja, quando a gente põe esse A aqui, ó, esse é um A de negação, ou seja, não é vivo. Biótico, bio, significa o quê? Vida. Ok, galera? Abiótico, não tem vida. Vida, ele é vivente. Beleza? Ó, tá vendo? Correspondentes vivos do ambiente. Beleza? Então vamos ler um pouquinho aqui, né? A gente entende mais um pouquinho, falar mais um pouco dessas paradas aí. Vambora.
Então, galera, vamos falar sobre os componentes não vivos do ambiente. Os componentes não vivos do ambiente são conhecidos como fatores físicos ou abióticos. Entre eles estão os gases da atmosfera, água de rios, lagos, mares, energia térmica e luminosa. Ou seja, galera, tudo que não tem vida em si, né? Célula, né? Não tem célula, não é vivo, então a gente chama de fatores físicos, como energia luminosa, térmica, né? E abióticos, né? Rios, lagos e tudo mais. Então, gases também são fatores físicos, né? Então, galera, a maioria disso envolve física, né? Tudo que é físico. Então, é isso aí. Aqui, ó, mas aqui embaixo a gente fala mais um pouquinho, ó. Aqui, ó. Alguns ambientes são mais estáveis, homogêneos, ou seja, homogêneos que são mais, né, bonitinhos ali, tudo organizado, que outros. Mas, de modo geral, os fatores físicos apresentam variações de acordo com o local ao longo do tempo, em um único dia. Por exemplo, as condições de temperatura, umidade e luminosidade se alteram, gerando as noites. Geralmente as noites são mais frias, úmidas, né? Conforme igual a estação de ano que a gente está vivendo hoje, né? Hoje é quarta-feira, estou gravando essa aula quarta-feira. São 2h46, 49 da tarde, né? Dia 25/8/2020. Tá um frio danado, né? Tá um frio danado. Isso altera conforme, né, várias coisas. As condições também mudam ao longo do ano, conforme as estações. Claro que a nossa estação hoje é a estação fria. É a estação fria que não tem umidade. A umidade é muito baixa. Você fala, né, os seus lábios ficam secos, você fica, né, tem que beber água toda hora. Você fica muito seco, né? Tem perda de umidade demais. Isso aumenta a chance de quê? Queimadas e tudo mais, né? E até mesmo os rios, cachoeiras e tudo mais ficam o quê? Secos. Beleza? É isso aí. Agora vamos passar para os componentes do ambiente. Componentes dos seres vivos. Oh, caramba. Seres vivos, né? Componentes vivos do ambiente. Bora lá. Falar do Pocotó. Então, galera, vamos falar sobre componentes vivos do ambiente. Saiu. Os componentes vivos são chamados de fatores bióticos e incluem todos os seres vivos de um ambiente. Os seres vivos interagem entre outros seres vivos, o que afeta de formas diversas a vida de cada um deles. Além disso, todos os organismos interagem com os fatores físicos do ambiente, podendo também modificá-los. Ok? Ou seja, galera, os fatores bióticos são, né, o pocotó, o pocotó aqui, ó, pocotó, a gramínea, aquele pocotó que está consumindo, a árvore aqui, ó, fazendo a troca gasosa, que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, tá aqui, rolando aqui, fatores, só os bióticos. A gente vai falar sobre a interação entre os dois aqui. Aqui, ó. Uma planta, por exemplo, usa energia luminosa, olha a luz luminosa, para transformar gás carbônico. Olha, gás carbônico. Ou seja, ela usa o que? Olha que legal. Fator abiótico, tá vendo? Gás carbônico e luz, fatores abióticos, para poder fazer o que? Seu alimento, ó. Para transformar gás carbônico e água. A água, ela precisa de água. A água entrando aqui, ó. Precisa de água, né? Eliminando, para transformar gás carbônico e água em alimento. Eliminando gás, o oxigênio, para a gente respirar no ambiente. O gás oxigênio, por sua vez, é usado por outros seres na respiração celular, que tem como resíduo o gás carbônico. Ou seja, galera, talvez eu já tinha falado isso nas aulas, acho que ano passado eu falei sobre isso.
Ou seja, é muito interessante. A árvore está ali fazendo sua fotossíntese, usando fatores abióticos, né, para ela poder sobreviver. Então ela tem uma relação ecológica com a gente muito forte, qualquer planta. O que ela faz? Ela pega o que a gente produz, que é o gás carbônico, ela pega isso com a luz e água, transforma esse gás carbônico, água e luz, em alimento para ela, glicose, né? Os açúcares, né, a seiva elaborada dela, ela transforma isso para ela e ao mesmo tempo ela libera o quê? Oxigênio. Quem consome oxigênio? Nós. Nós, seres vivos, né? Nós, mamíferos, répteis e vários outros. Olha que interessante, galera. Muito legal, né? Olha, é um negócio assim, perfeito, né? Um sistema perfeito. Aí tá aqui, ó. Aqui, ó. Interação entre fatores bióticos. Exemplo, cavalo se alimentando da planta, tá vendo? O cavalo tá se alimentando aqui da gramínea, ó. A gramínea aqui, ó, tá ali vivendo tranquilona e vem um cavalo para se alimentar dela. Ou seja, a planta ela é um fator, né, da cadeia trófica, ela é a primeira. Ela é a primeira, porque tudo que a gente vai consumir, a gente consome primeiro a planta, depois, né, e vai-se embora. Isso aí, talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Aqui, interações entre fatores bióticos e abióticos, como eu já tinha dito, né? Aqui da planta, vamos falar aqui, ó, que tá escrito aqui, ó. Exemplo, cavalo respirando gás oxigênio, ó, tá entrando oxigênio e tá eliminando um gás carbônico. Que legal, né? Respiração, o gás oxigênio é consumido e o gás carbônico liberado, né? Como eu já tinha dito aqui. Galera, é muito bacana essas paradas. Eu gosto muito, né? Tanto que eu tô aqui. E, galera, isso a gente pode observar no nosso cotidiano, simplesmente na sua respiração, se você está fazendo a interação entre fatores bióticos e abióticos. Correto? É isso aí, galera. É muito legal. Então, galera, nossa aula termina por aqui. E agora vamos lá para os vídeos adicionais e exercício. Então, galera, até a próxima. Valeu!